E neste Dia dos Namorados, 12 de junho de 2024, vamos com rapidinho das notícias, dar uma passada geral para sentirmos o clima do país por estes dias, nesta quarta-feira, meio de semana, só para a gente ter um sabor do que é o Brasil do requentado das notícias. Não muda muito, principalmente porque o que deveria estar sendo feito, que é a prisão dos canalhas, não acontece. Mas vamos lá mesmo assim, tem coisas interessantes para a gente pensar. Antes de mais nada, para você que já se inscreveu no nosso canal, os novos inscritos, os nossos agradecimentos pelo apoio ao nosso projeto. E para você que ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Não é um canal de espetáculos, não é um canal de notícias sensacionais, nem de bombas, nem de a casa caiu. É um canal de análise, uma análise sociocrítica, uma visão mais crítica das coisas, que tenta fazer a gente pensar sobre em que país, afinal, nós estamos. Então, comente, compartilhe os vídeos, compartilhe o link do canal. Se você se inscreveu, clicou no sininho e em todas para receber as notificações das nossas publicações, ok? Vamos então começar com as nossas rapidinhas das notícias de hoje. Vamos lá, deste Dia dos Namorados. E a primeira acontece aqui com o flop, a flopada que deu na Avenida Paulista no último domingo. É o UOL que noticia dizendo que a tentativa de fazer uma manifestação contra Lula, o impeachment de Lula e de Moraes, não fez mais do que um punhado de gente desinteressada pelas ideias dos bolsonaristas e, claro, obviamente, do Bolsonaro. Flopou, diz o canal UOL. Esta flopada não é a primeira que vem acontecendo. Obviamente que Bolsonaro está se esvaziando politicamente, está se tornando uma espécie de zumbi político, uma espécie de um cadáver apodrecido que deambula ainda dentro do noticiário e das pautas políticas, causando náusea pelo seu mau cheiro. A quem tem que falar sobre este zumbi, porque, afinal de contas, ainda tem gente louca, maluca e imbecil que acredita nele ou que acredita nas suas ideias. Mas o fato é que está havendo um desmonte cada vez maior do bolsonarismo centrado em Bolsonaro, tentando reviver em outras figuras que seguem mais ou menos o modelito do louco. Ou seja, o Tarcísio em São Paulo, o Leite lá no Rio Grande do Sul e outras cocitas mais como o Zema por aí. Entretanto, temos que lembrar que para ser o clown que Bolsonaro foi, para ser o palhaço que ele foi, para ser essa figura ridícula que ele foi, é preciso muita coragem, digamos assim. E não sabemos se esses que seriam seus substitutos, a não ser o Nicolinhas, aquele deputadinho mineiro e mais alguns outros que fazem palhaçadas na Câmara, mas que ainda estão muito meninos para partirem para uma presidência da República, a não ser eles os demais, como o Tarcísio, o Zema, o Eduardo Leite, talvez não se deixem pegar por esta forma de ser um clown, palhaço para o país, como o Bolsonaro se prestou a fazer. Então, o bolsonarismo não tem ideias, o bolsonarismo não tem proposta de país, o bolsonarismo não tem proposta para as pessoas pobres, necessitadas do país, para as populações que se dizem minorias e que a gente leva em consideração se são minorias mesmo, né? Pretos e pobres neste país são minoria? Não, são maioria, absoluta maioria. Essa população que sempre foi desassistida e que o governo Lula tenta agora dar uma certa conotação de bem-estar social à existência. Bom, mas os bolsonaristas e a extrema-direita não têm a menor preocupação com essa gente, não têm a menor preocupação com o povo, não têm a menor preocupação com o país, nem com a república, são anarcocapitalistas, ou seja, salve-se quem puder, mesmo em enchentes como a do Rio Grande do Sul, que a gente viu o resultado do governo Leite, ou seja, derramou tudo, deixou o povo do Rio Grande do Sul numa condição que precisa hoje do apoio do governo federal, sem o que o Rio Grande do Sul não conseguiria e não conseguirá se reerguer. Isto porque Lula não pensa em Estado mínimo e também não pensa em fazer cortes para fazer com que haja superávit nas contas do governo, em detrimento das demandas populares. Mas vamos continuar. Vamos lá. Vamos. Ahá! Eis que aparece nova joia robustece investigação sobre presentes a Bolsonaro. A Polícia Federal confirmou que identificou a negociação de uma nova joia por emissários do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Aí a notícia é dada por Mirelle Pinheiro e Carlos Caroni no dia 11 de junho de 2024, às 11h28. Portanto, olha aí, no Metrópolis a notícia. E claro, isso se espalhou pelas redes. Mais joias roubadas, desaparecidas, que foram levadas por Bolsonaro e os seus quadrilheiros. Não foi pelo majorzinho que era o seu borra-botas. Estas joias desapareceram por outras vias. Ora, mais joias para botar Bolsonaro na cadeia. Por prevaricação, porque as joias não pertencem a Bolsonaro, as joias pertencem ao poder público, à presidência da República, que ele fazia confundir com a pessoa dele. Ele não tinha noção do que é representação de Estado. Então, ele se apropriou das joias, não é? E vendeu como se fosse dele, provavelmente para angariar dinheiro para futuras fugas ou para enriquecimento ilícito, achando que o golpe de Estado que foi perpetrado em 8 de janeiro de 2023 iria a cabo e ele ficaria livre das acusações. Mais uma para ele poder enfrentar. Só há um problema, e isto preocupa, é que há indícios de que com esta nova acusação, ou estes novos indícios e investigações, o Alexandre de Moraes, o Xandão, está se candidatando a ser Xandinho. Parece que está meio mútil.
ele está murchando depois que o Musk gritou lá pelos Estados Unidos, etc, etc. Parece que Xandão está recuando. Não se sabe qual é o sintoma de Xandão neste momento. Espero que ele não se transforme numa Xandinha, mas o Xandão, ele está pensando que, dado este novo acontecimento, de novas joias roubadas, ele tenha que adiar o indiciamento de Bolsonaro e o processo contra ele, que o levaria à prisão, para o final do ano. Também dizendo que não se pode fazer muita coisa com o Bolsonaro, porque senão isso levaria a uma tendência, digamos, das eleições no país, com o desfavorecimento da extrema-direita, que é tudo que precisamos acabar neste país, desfavorecê-la mesmo, mostrar do que se trata essa extrema-direita, de gente criminosa, quadrilheira, de gente que tenta usurpar o país. Mas então, o Xandão, agora que pode ser carinhosamente, por enquanto carinhosamente, chamado de Xandinho, e depois esculhambadamente, a depender da situação, de Xandinha, vamos ver se ele realmente vai fazer este absurdo, que seria uma cooperação imediata, desavergonhada com a extrema-direita. Então, Bolsonaro tem mais crime para responder. Uma maravilha, não é? É uma maravilha. O Bolsonaro, o bolsonarismo e essa gente toda é uma maravilha de criminalidade. Mas tem mais. Vamos lá. Vamos lá. Agora é com outro bandido. Mais bandido nas histórias do Brasil. Lira. O Lira, depois que houve reclamações sobre a violência, o descaramento que está havendo nas sessões da Câmara dos Deputados, nas comissões da Câmara dos Deputados, com brigas, agressões, uma delas que levou a Erundina a passar mal e precisar ser internada, ante a reclamação, Lira tomou uma decisão que ele e a mesa diretora da Câmara ficariam encarregados, eles, de afastar os deputados dos seus mandatos quando considerassem eles que os deputados não estavam tendo um comportamento adequado, e só depois é que a Comissão de Ética da Câmara que entraria em ação para uma decisão final. Qual é o perigo disso? O Lira, que todos nós conhecemos, não é lá o apanágio da honestidade, da conduta ética, poder afastar quem ele queira, acusando falsamente quem ele queira. Sim, quem diz que não? Já que a gente sabe sobre o caráter deste que é o despresidente da Câmara de Deputados. Então, o tempo política diz, voltou atrás, seu Lira. Olha aqui, após reação negativa, Lira cede mesa diretora, não poderá suspender mandatos. A nova versão do projeto define que prerrogativa continuará sendo do Conselho de Ética. Bem, isso foi publicado por Levi Guimarães, hoje, 12 de junho de 2024, às 17h11, portanto, há pouquinho tempo. Ufa, não é? Pelo menos, por enquanto, não ficam os opositores a Lira sujeitos à sanha do seu comportamento antiético e que a gente sabe de caráter absolutamente duvidoso e, às vezes, transgressor. Bom, o Lira não conseguiu, houve uma reação e, felizmente, por enquanto, pelo menos, que se punam os deputados que são essencialmente bolsonaristas, da extrema-direita, são eles que têm esses comportamentos, são eles que são os antiéticos, que se possa, no Conselho de Ética, expulsar essa gente, a começar pelo Nicolete, lá de Minas Gerais, pelo Geyer, também lá de Goiás, e toda essa gente aí lá que anda ligado aos ideais do Adolfo Bigodinho, todos nós sabemos de quem se trata. Essa gente nazifascista precisa desaparecer da vida pública brasileira, a começar pelo Bolsonaro. Então espera-se que não se adie, depois dos indícios e levantamentos já feitos pela Polícia Federal, que não se adie o indiciamento e a prisão de Bolsonaro, da sua quadrilha, de todos os que fazem coro com este tipo de mentalidade nazifascista que assolou o Brasil depois de 2016, da derrubada de Dilma, até 2022, quando esta desgraça se estabeleceu sobre o Brasil. A gente ainda está tentando se recuperar dela, mas, pelo visto, está difícil. Entretanto, como se dizia, a luta continua. Um abraço e até outra oportunidade.